Gerão, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você trabalhou até bem tarde ontem e está aí já cedo de pé aqui com a gente. Muito bem-vindo. Prazer te receber. Muitíssimo obrigado. Prazer meu em estar aqui na Gazeta do Povo, um veículo mais que centenário, que tem mostrado uma coragem, uma independência de encher o brasileiro de esperança, e eu fico muito feliz em estar dialogando com vocês dessa histórica, tá? Daqui a pouco nós vamos ter na CPI do crime organizado a votação de requerimentos importantíssimos, como, por exemplo, quebra de sigilo aí de ministros do STF, de familiares de ministros, convocação deles ao Senado, e eu peço ao brasileiro que torça por nós, ore e acompanhe a votação daqui a pouco às 9 horas da manhã. Bom dia, senador. Seja muito bem-vindo aqui na Gazeta. Até puxei o gancho aqui para te fazer uma pergunta, saindo um pouco do tema do DERIT, que a Carla comentava anteriormente, para a gente entrar nesse tema da CPMI do crime organizado. Ontem, inclusive, estive com o senhor na super live do Rodrigo Marcial. O senhor falou ali sobre todo o seu esforço para conseguir aproveitar essa CPMI para a gente conseguir mais indícios, né, e mais resultados em relação ao caso do Banco Master. Quero te ouvir mais sobre isso e também te perguntar sobre Viviane Barsi, né? Soube que o senhor contou isso para a gente ontem, estava com pedido para que ela fosse ouvida, mas parece que não deu certo esse pedido. Conta para nossa audiência como é que está sendo o seu trabalho em relação à CPMI do crime organizado para a investigação do Banco Master. É isso aí, Anny. A gente tem uma blindagem grande, né, especialmente da bancada do PT. O Randolph entrou nessa comissão, né, o líder do governo, ele não estava, entrou de ontem para hoje, e vai ser voto a voto. Né? O presidente é do PT. Né? Isso aí não precisa dizer muita coisa. Né? A gente está vendo alguém ali que está tapando o nariz, mas está tendo que colocar esses requerimentos para votar, porque o Brasil quer saber. Né? Mas ele tirou alguns, colocou os irmãos do Toffoli, né? Chamar o Alexandre de Moraes, mas a Viviane Barsi, que recebeu um volume injustificável, né? Um contrato de 129 milhões, que dá 3 milhões de reais líquido. Você imagina 3 milhões entrando numa conta onde não se sabe exatamente para que não tem nenhum tipo de participação, né, desse escritório efetiva dentro do Banco Master. E mesmo que fosse, né, assim, um contrato os maiores que tem, é injustificável, porque eu, inclusive, andei perguntando a amigos que moram no exterior e que trabalham em escritório de advocacia, pessoas conceituadas, brasileiros e estrangeiros, e dizem, olha, esse valor de contrato não existe nem para banco trilionário. Né, de negócio de transação, de grandes fusões, isso não existe. Então é algo estranho e que eu estou pedindo a quebra do sigilo dela. Ele não incluiu, nós vamos insistir agora, né, nós acreditamos ter um voto a mais nessa comissão e vai ser hoje, o Brasil tem que ver quem é quem. Né? Eu acho que a gente pode hoje sair ali com uma convocação, com quebra de sigilo, nem que seja dos irmãos dos ministros, mas nós vamos lutar até o fim, por exemplo, para a venda de sentenças nos tribunais superiores, que eu tenho, inclusive, uma CPI que está parada nas mãos do Alcolumbre, assim como a CPI do Master, a CPMI que a gente quer fazer, mas nós temos também uma CPI da investigação de venda de sentenças. Né? Você está vendo aí o que está acontecendo no Brasil todo. Né? A podridão do judiciário brasileiro. Não são todos, graças a Deus. Mas o justo paga pelo pecador, porque a inversão de valores é muito grande. Então, eu estou numa expectativa muito positiva, né, que a gente possa conseguir aprovar esses requerimentos e dar uma resposta à população brasileira depois de um longo e tenebroso inverno, né? Porque nós tivemos o mês de fevereiro até ontem zerado, plenário fechado. Isso eu nunca vi. Então o Alcolumbre, e eu falei isso olhando nos olhos dele ontem, né? Ele tem o dever moral de abrir, até porque um indicado dele teria colocado 400 milhões de reais a fundo perdido no Banco Master, dinheiro do povo do Amapá. Então ele deveria ser o primeiro a querer investigar, mas é o primeiro que está blindando tudo isso. Então tem alguma coisa que vai chegar em gente poderosa, já está chegando, e nós vamos para cima dessa turma, porque o Brasil não merece esse tipo de pessoas em comando, em comando de poderes do Brasil. Senador Davi Morgenstern aqui, mas um prazer estar conversando novamente com o senhor. Queria perguntar a respeito de uma que vai abrir agora às 9 horas, né? E a notícia que saiu agora às 6. Acho normal como uma grande mídia noticia isso, né? Moraes e Toffoli pressionam para que quebra de sigilo da Marit não seja votada na CPI do crime organizado. Ou seja, estamos sempre falando da Marit aqui, que é simplesmente, né, a empresa que vendeu no ano passado sua parte no resort Itaiaia, né? E era dos irmãos do Toffoli. O senhor vê que essa pressão vai fazer algum efeito, ou seja, Moraes
Senador, a gente está com um problema com o sinal aqui com o Flávio. Eu gostaria de ler uma mensagem que chegou aqui diretamente para o senhor, da Eliane Almeida, que ela mandou aqui no nosso chat. Eduardo Girão, parabéns pelo seu honroso trabalho, tenho orgulho do senhor. Mandou diretamente para você, fiz questão de ler aqui essa mensagem. Eu vou chamar o Paulo Briguet para que ele também possa perguntar aqui para o senhor, tá? Então, na sequência, já entra o Paulo Briguet aqui. Bom dia, senador. Senador, eu tenho duas perguntas, na verdade. Bom dia. Eu tenho duas perguntas, na verdade, que estão relacionadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os últimos acontecimentos da CPMI do INSS. O que foi revelado aí nos últimos dias e coisas gravíssimas que a gente tem visto aparecerem na CPI do INSS, apesar das tentativas de blindagem do governo. E o outro assunto que está relacionado é a questão, e a CPMI do Master? Sai ou não sai? E o Alcolumbre, será que ele vai se mexer? Ele vai tomar uma atitude e instaurar a CPMI do Master? Lembrando que é importante diferenciar CPMI de CPI, né, do Master. São coisas bem diferentes. Essas são minhas perguntas, senador. Obrigado, Eliane, pela menção ao nosso trabalho, é nosso dever, Eliane, e vamos juntos que vai dar tudo certo. Paulo Briguet, a questão da CPMI ou CPI do Master, que está na mão do Alcolumbre, ele não vai ter como segurar, tá? Até porque ele vai ficar suspeito nessa história, escancarado. Eu disse isso ontem para ele, né, tete a tete. Então, já tem 51 senadores que assinaram a nossa CPI aqui no Senado. Dos 81, 51, ou seja, a ampla maioria. Quer dizer, não dá para ele segurar. Mas tem a outra alternativa que eu acho até melhor. Esse meu requerimento aqui no Senado, eles podem até, o governo Lula, o Cetrão, os interessados em blindar isso aí, junto com os poderosos, podem até controlar mais, né? Porque o Senado, infelizmente, eles têm maioria. Mas nós temos o outro caminho, que é do deputado Carlos Jordi, que é a CPMI, como você falou. A CPMI do Banco Master, que é mista, que envolve deputados e senadores, já conseguiu um número recorde de assinatura também. Então basta o Davi Alcolumbre ler ou numa sessão do Senado para fazer a nossa CPI, que já está prontinha, há 3 meses na mão dele, ele fazendo de conta que não está vendo. Eu vou cobrar todo dia, pode ter certeza disso. Ou a CPMI, que eu acho que daria mais legitimidade, porque o escândalo é muito grande. Então, quanto mais parlamentares tiverem na Câmara e do Senado envolvidos para investigar isso, melhor. E a CPMI pode, né? E é mais... eu acho que o governo não tem tanto controle da CPMI. Tanto é que, aí entrando no seu segundo assunto, a questão do INSS, esse escândalo, esse roubo de velhinhos, de pensionistas, de deficientes, de viúvas. O Lulinha, segundo a PF, recebendo R$300 mil, o filho do presidente da República, meu Deus, recebendo R$300 mil de mesada por mês. Tudo de novo. Aquele filme de terror, todo de novo voltando, de mensalão, de petrolão. Hoje nós tivemos uma notícia quentíssima, revelada agora pela Metrópolis, pela fonte aqui, dizendo que nós já tivemos delações, hoje de manhã, citando Lulinha, dentro desse esquema, e citando outros poderosos também, né? Então, tem gente delatando, as pessoas que estão presas. E aí temos que parabenizar o ministro André Mendonça, que Deus ali colocou ele para estar tanto como guardião ali das investigações do INSS, como agora também do Banco Master, já que o Toffoli não queria largar o osso em relação à sua relatoria, mas aí, na pressão da população, da mídia tradicional, de todos nós, o STF teve que tirar a relatoria do Toffoli, e está hoje com o ministro André Mendonça. Então, eu acredito que tem horas que não dá para tapar o sol com a peneira, né? E a gente está chegando nessa hora derradeira, e eu espero que seja a redenção do nosso país, porque essa lama toda vai emergir e o Brasil vai começar a ser passado a limpo de novo, né? Então, assim, ontem, aproveitando aqui a deixa da Carla, foi uma votação importantíssima na Câmara dos Deputados. Varou, entrou na madrugada. O texto do DERIT, também uma ótima notícia, né? O Marcel Van Hatten conseguiu emplacar uma emenda que o Senado tirou erroneamente, né? Que foi a questão do voto dos presos provisórios. Não vão poder votar. Não sei se o Lula, o que vocês acham? O Lula vai vetar? Então nós vamos ter essa outra batalha, né? Mas depois a gente derruba o veto se ele vetar. Eu acho que ele não tem escrúpulo para vetar esse tipo de coisa, né? Porque nos presídios comemoraram os votos do PT na época, os vídeos todo mundo viu, a festa quando o Lula ganhou, né? Nós tivemos aí a comemoração nos presídios. Então,
uma coisa que eu acredito que o Senado acertou e a Câmara errou, a gente tem que fazer o contraponto, foi a taxação das bets. Bet casa de aposta, é uma tragédia humanitária que está acontecendo no Brasil, sob todos os aspectos econômicos, né? Existe a migração de renda, de volumes de investimentos que estão no comércio, que estão na indústria, que movimentam, geram empregos, vão para a mão de magnatas. Isso está acontecendo muito, essa migração. O endividamento em massa dos brasileiros, que aí destrói a família, que é a base de uma sociedade saudável. Aí vai, infelizmente, pessoas atentando contra a própria vida, no desespero de dívidas e mais dívidas, né? E você tem aí o crime organizado, né? Lavando a burra, como a gente diz no Nordeste. Ou seja, nunca ganharam tanto dinheiro, nunca lavaram tanto, né, corrupção e do tráfico de droga, de arma. E as bets é muito fácil fazer isso, né, ali na transação. Por isso que querem tanto. A obsessão dessa turma é fazer cassino, bingo, querer legalizar esse tipo de coisa, porque é fácil lavar dinheiro, né? A porta escancarada para isso. Então, a Câmara tirou essa taxação das bets, que iria reforçar o investimento em segurança pública, que era fundamental, que tinha tudo a ver, né? Reforçar a Polícia Federal, reforçar o sistema de segurança pública. Essas bets, elas têm que ser taxadas, já que existem, para mim, e vou trabalhar para que não existam, né? Eu votei contra essa legalização das casas de aposta, mas já que elas existem, a taxação tem que ser para inviabilizar, tem que ser altíssima. Como o cigarro, a política do cigarro, a taxação, campanha educativa, restrição de publicidade, tudo isso fez o Brasil ser um case internacional de sucesso de política pública anti-tabagismo. Então, a mesma coisa é bet. Tem que taxar alto, tem que acabar com publicidade, esse tipo de coisa está acabando com o Brasil. Então, ontem a Câmara tirou essa taxação que o Senado colocou. Mas eu acredito que no conjunto da obra foi mais importante, endureceu mais as penas lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que tinha que equivaler, tanto o Senado como a Câmara aí não tiveram essa condição de fazer nesse momento, mas tinha que colocar essas facções criminosas equiparadas a terrorismo, né? Isso tinha que ter acontecido, para cooperações internacionais, enfim, mas não foi possível politicamente fazer isso nesse momento, e a política é isso, né? É a arte do que é possível, e parabéns ao Derrite, parabéns ao Marcel Van Hatten pela emenda que proíbe presos de votarem, parabéns a todos que conseguiram melhorar o projeto que saiu do Senado. Senador, tentando fazer aqui de novo o meu ponto, né? Só lembrar, o Moraes e o Toffoli, né, estão pressionando para impedir a quebra de sigilo da Marit, né? Que era a empresa que vendeu sua participação no resort da Yaya, tinha 1/3 do negócio, tinha como sócio o Fabiano Zettel, que é cunhado, né, e faz tudo do Daniel Vorcaro, e a mídia, né, tá tratando com uma normalidade, né? O Moraes e o Toffoli, que são partes interessadas nessa investigação, estão tentando fazer de tudo para impedir, para melar, né, que se consiga isso. O senhor vê chance de eles conseguirem isso, o restante do Senado ali, de fato, impedir a quebra de sigilo da Marit? O que será que ela esconde que Moraes e Toffoli querem esconder, né? Flávio, parabéns aí pelo seu trabalho, né, e muito providencial o seu questionamento. A interferência de um poder sobre o outro, né, um poder no outro, já virou rotina aqui no Congresso Nacional. Então, os ministros do STF não têm pudor algum de ligar para senadores, por exemplo, quando nós tivemos aquela votação do fim das decisões monocráticas, né, que nós aprovamos por 4 votos há 2 anos, está parado na Câmara dos Deputados, o Senado já fez a sua parte para acabar com essa pagelança, né? Mas a gente cansou de ver, e saiu inclusive na mídia tradicional, os ministros ligando para os senadores, tomando satisfação com os senadores. Olha que loucura, né? Como eles confundem tudo. Por quê? Tem processo de senador na mão, deve favor, aquela coisa. Eu gosto sempre de fazer esse desenho, é o símbolo do infinito, né? Um poder protegendo o outro. O foro privilegiado leva a esse tipo de aberração, né? Que os ministros do Supremo têm na mão os senadores, por causa de processos que eles possam ter e de correligionários deles, e os senadores que deveriam cumprir o trabalho de investigar ministro ficam com receio. Então o poder é a trava do mecanismo do Brasil, da impunidade, da corrupção, é isso aqui. É o fim do foro, que o Senado, diga-se de passagem, já votou para acabar há 7 anos. Aliás, há 8 anos. Inclusive o senador, foi uma PEC do senador do Paraná, o Álvaro Dias. Por unanimidade foi aprovado aqui no Senado. Está onde? Está na Câmara dos Deputados. É um jogo, talvez combinado, talvez não. É um jogo combinado dos presidentes. A PEC antidrogas, que nós aprovamos aqui, tolerância zero às drogas, depois daquela interferência do Supremo. Está onde ela? Está na Câmara dos Deputados.
tudo para lá. É o jogo, né? Então, a pressão da gente não pode ceder. Eu não tenho dúvida que nas eleições dos presidentes do Senado, Davi e Pacheco, também a gente viu, e foi noticiado na mídia tradicional, os ministros ligando para influenciar a eleição de presidente do Senado. É o que eles querem. E aí, não faça isso não coloque não para ver. Então é um jogo com compadrio, uma coisa, sabe? Eu não tenho dúvida que possam estar ligando também, né? Para os membros dessa comissão, que é uma comissão pequena, tá? Que é uma comissão que você tem ali poucos membros e vai ser voto a voto. A gente já tem o cálculo aqui da oposição, o cálculo do governo, os independentes, né? Então vai ser um voto para lá, um voto para cá. Por isso que eu digo que essa votação vai ser muito importante e vai ser interessante para a gente ver quem é a digital de quem, nós vamos ver quem está blindando quem. Fundamental essa empresa dos irmãos do Toffoli, que como foi colocado, né, no começo ele não dizia que tinha nada a ver com o resort, depois ele já disse que tinha. Gente, nós temos 129 milhões de razões para agora fazer o que o Senado se levante e cumprir o seu dever. Senão, não tem razão de existir o Senado Federal, com todo respeito a quem pensa diferente. Não tem razão de eu estar recebendo esse salário aqui, inclusive todo ano meu esse mês, porque não teve, dois dias que nós vamos ter de fevereiro de trabalho, eu não me sinto bem, né? Mas, ao mesmo tempo, é a hora do Brasil se levantar junto e tentar resgatar a sua dignidade, né, de uma casa bicentenária, como é o Senado Federal, a Casa Revisora da República. Então, tenho muita esperança, Flávio, que água mole e pedra dura, tanto baixa até que fura, que a gente vai conseguir ainda fazer o impeachment do ministro do Supremo, que eu cobrei ao Alcolumbre ontem, do Toffoli e do Moraes, né? E assim como a CPI do Banco Macro, vai pegar muita gente poderosa, talvez de governos de direita, não interessa. Não interessa quem pegue. Não interessa. Errou, tem que pagar. É esse o Brasil que a gente quer, um Brasil que a gente não vai tapar o sol com a peneira e queira fazer narrativa. É a verdade e quem errou tem que ser punido. Perfeito, senador. A gente também repete isso aqui na Gazeta. Não importa se é de direita ou se é de esquerda, a gente está aqui para expor a verdade dos fatos. E aí, aproveitando até o gancho que o senhor falou sobre impeachment de ministro, né? A gente sabe que o senhor é autor aí de dezenas de pedidos de impeachment de ministro e a gente quer saber como é que está o clima no Senado, tendo em vista até esses avanços em relação a Dias Toffoli para um impeachment de um ministro. Será que a gente consegue antes da próxima legislatura ou vai ficar para o ano que vem essa questão dos impeachments? Eu te digo do fundo do coração, Anny, eu vejo um clima favorável hoje. Né? Porque furou a bolha, sabe? Furou a bolha. Não é um tema só da direita. A gente vinha alertando os conservadores desde 2019 que a gente tem o mesmo discurso, a mesma ação, a retidão, dizendo dos abusos dos ministros, de alguns ministros do Supremo. Né? Perderam completamente a mão, se acham donos do Brasil, rasgaram a Constituição, sabe? Mas agora, com esse escândalo do Master, parece que boa parte daquelas pessoas que ficavam caladas ou até endossavam esses abusos resolveram se rebelar e talvez a metralhadora esteja voltando para eles o que a gente dizia, olha, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? E agora furou a bolha. É o comentário que a gente vê nas ruas, né? Seja de direita, de esquerda, pessoas que não gostam nem de política e que ficam indignadas em ver, por exemplo, essa turma fazendo aí festas com, assim, de dezenas de milhões de reais para poucas horas, no aniversário de filha, gastando com jatinho para cima e para baixo, pegando dinheiro, 1 bilhão, bebê de bola aí de índio, 1 bilhão dos pensionistas lá do Rio de Janeiro, 400 milhões do Amapá. Quem foi que botou a digital nisso tudo? Né? Por que botaram esse dinheiro? Quem vai pagar isso? Sabe quem vai pagar isso? É você, Anny, sou eu. É quem está nos ouvindo, nos assistindo com taxas maiores bancárias, né, com juros maiores. Isso que vai acontecer, já está acontecendo. Então, chega disso, né? Chega dessa impunidade. Então, eu acredito que está um ambiente muito favorável para a gente fazer um impeachment do ministro, sabe? Tem um super pedido de impeachment, que é o do maior violador dos direitos humanos do Brasil, que é o Alexandre de Moraes, que já tem 2 milhões de assinaturas, mais de 2 milhões de brasileiros assinaram essa petição, 140 e poucos deputados assinaram, olha só, 41 senadores apoiando, né, a maioria da casa, e o Davi teve o deboche, Davi Alcolumbre, de dizer que se tivesse 81 assinaturas, inclusive a dele, ele não colocaria. Esse é o nível do presidente da casa que a gente tem aqui, não podemos. E eu falei, já disse e me comprometo aqui com o brasileiro que está nos assistindo. Eu sei que a Gazeta vai para fora do Brasil, inclusive. Eu entrarei onde tiver que entrar e responsabilizarei quem tiver que responsabilizar
tomarei todas as medidas cabíveis para que não fique por isso mesmo. Então, se tiver que acionar o Conselho de Ética pelo o Davi Alcolumbre ser afastado, se ele não abrir essa CPI e não fizer impeachment, eu vou fazer. Tá? Nessa legislatura teve ninguém que fez isso. Se tiver que fazer, eu vou fazer. E o Partido Novo, já conversei com o nosso presidente, porque tem que ser através do partido. O partido é muito, muito correto, muito sério e não tem amarra com os poderosos de plantão. Isso é muito bom. E nós estamos aqui para cumprir o nosso dever perante a nação, para os nossos filhos e netos. E assim o faremos. Sei que seu tempo está apertado, daqui a poucos minutos o senhor tem a CPI aí, né? 9 horas, isso? É isso, tem que correr para lá. Muito obrigada, viu, mais uma vez. O senhor, nessa última fala do senhor, respondeu exatamente tudo que as pessoas estão perguntando aqui sobre Davi Alcolumbre, sobre o Hugo Motta. E eu quero lhe agradecer por hoje e te desejar muito boa sorte para que as coisas entrem nos eixos, porque é tudo o que o brasileiro mais quer. Eu que agradeço por tudo. Boa sorte para vocês também. Parabéns pelo trabalho independente e que leva ao despertar, né, despertar dos brasileiros para o tema da política. Nós estamos no ano de Copa do Mundo. Né? Daqui a poucos meses, começa uma Copa do Mundo e o Brasil não tá nem aí para a Copa do Mundo, já percebeu? Tá nem aí. Não sei. Eu que fui presidente de um clube de futebol, do Fortaleza, eu não sei o nome de 3 ou 4 jogadores da seleção brasileira. Eu não sei. E as pessoas nas ruas não sabem também, eu converso. Então o pessoal agora sabe os 11 ministros do Supremo. Por que será que sabe os 11 ministros do Supremo? Lá nos Estados Unidos, pergunta se o americano sabe o nome dos ministros da Corte Suprema lá. Sabe, porque eles são discretos. Os nossos aqui são espalhafatosos, com raríssimas exceções. Né, dando entrevista, político, são mais políticos do que nós que fomos eleitos para sermos políticos. Enfim, vai dar tudo certo, vou para lá, acompanha, vai ser daqui a pouquinho essa votação. Se Deus quiser, vamos dar essa notícia boa para o povo brasileiro. Grande abraço.